Oficina de Cura Interior, segunda semana. Jesus, um homem com quem posso me identificar. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este texto fala da vida eterna, mas não vamos falar deste tema. Nosso objetivo aqui é a primeira parte, em que afirma que Deus amou o mundo. Deus nos amou e, por isso, agiu em nosso favor, ou seja, a primeira coisa em que devemos nos concentrar é que somos amados por Deus. Em seguida, vemos que temos um intermediário entre nós e Deus, seu Filho Jesus. Já dissemos que a relação com Deus é fácil, e ela se torna mais fácil ainda através de Jesus. Este viveu nesta terra há cerca de mais de 2000 anos atrás. Você pode acreditar nisso. Existem livros históricos, além da Bíblia, que mencionam Jesus. Um escritor antigo foi Flávio Joséfo, que falou sobre Jesus. Então Jesus, tendo sido homem, experimentou as características e as necessidades humanas, tornando assim mais fácil nos identificarmos com ele. Não vamos explorar toda a personalidade de Jesus, porque isso levaria muito mais tempo do que nós temos, mas nós vamos falar um pouco sobre a personalidade e a inteligência de Jesus. Podemos pensar nas características de Jesus para nos espelharmos em sua personalidade. Temperamento sensível e alegre também. O primeiro milagre narrado por João foi a transformação da água em vinho em um casamento. Jesus foi convidado para um casamento na cidade de Caná, na região da Galileia. Antes da festa acabar, o vinho acabou. Jesus mandou que os empregados enchessem de água 6 potes de pedra, de 80 e 100 litros cada. Em seguida, mandou que os empregados tirassem um pouco e levassem até o mestre da cerimônia. Este, que não sabia de onde tinha vindo o vinho, disse ao noivo: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados beberam à vontade, servem o vinho barato. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus não quis acabar com a alegria da festa, por isso fez o milagre. Mostrou-se sensível à dificuldade dos anfitriões, caso a bebida acabasse. Por outro lado, é interessante notar que este foi o primeiro milagre narrado na Bíblia, mostrando que Jesus faz todo o possível para preservar a alegria. Ele intercede em favor da alegria. Então, eu acho muito significativo que que o primeiro milagre narrado por João seja justamente a transformação da água em vinho. O episódio de Jesus com Jairo, que se encontra em João 46 a 54, também demonstra a sensibilidade de Jesus ao sofrimento alheio. Jairo era um alto funcionário público que, tendo sabido que Jesus estava em Caná da Galileia, foi procurá-lo e pediu a Jesus que fosse à sua casa, em Cafarnaum, para curar seu filho que estava doente. Jesus primeiramente retrucou que as pessoas só criam se vissem um grande milagre. Mas, com a insistência de Jairo, lhe disse: volte para casa. O seu filho vai viver.
Jairo voltou para casa e, no caminho, encontrou seus empregados que vinham lhe contar que o menino estava curado. Jairo perguntou quando o menino começara a melhorar e percebeu que isto acontecera na mesma hora em que Jesus lhe dissera que seu filho ia viver. Vemos aqui que Jesus, mesmo discordando de nossa necessidade de vermos grandes milagres para crermos, ele atende aos nossos pedidos. Temperamento firme. Jesus demonstrava firmeza em suas atitudes, mas nem por isso era temperamental. Conseguia falar com brandura e firmeza ao mesmo tempo. Somente no templo, quando encontrou os homens usando o espaço do templo como uma feira comercial, Jesus mostrou-se indignado e temperamental. Isso não faz dele um temperamental. Este foi um único rompante, um único episódio em todas as outras situações descritas nos livros que contam a sua história. Os 4 evangelhos. A Bíblia tem 4 livros que repetem, de certa forma, a história de Jesus. Jesus deu sinais de sensibilidade e firmeza. Muitos pensam que, ao se aproximarem de Deus, perderão sua liberdade. Mas não é assim. Aqui nós vemos eu cito um texto do Augusto Cury, no seu livro Análise da Inteligência de Cristo. Cristo tinha plena consciência do que fazia. Tinha metas e prioridades bem estabelecidas. Ver Lucas 18:31 e João 14:31. Era seguro e determinado, ao mesmo tempo flexível, extremamente atencioso e educado. Tinha grande paciência para educar, mas não era um mestre passivo, e sim provocador. Ele despertava a sede de conhecimento em seus íntimos, em seus próximos, pessoas próximas a ele. Informava pouco, porém educava muito. Era econômico no falar, dizendo muito com poucas palavras. Era ousadíssimo em expressar seus pensamentos, embora vivesse numa época em que imperava o autoritarismo. Muitos pensam que, ao se aproximarem de Deus, perderão sua liberdade. Mas, ao contrário, só o amor de Deus nos deixa inteiramente livres, pois só ao sermos acolhidos como somos, sentimos-nos verdadeiramente aceitos. Temos 3 carências básicas, conforme a análise transacional. As 3 carências básicas são carência de aceitação, de confiança e de amor. Quais são os benefícios da comunhão com Jesus? Em comunhão com Jesus, nós ficamos livres do medo. Ao sermos amados e aceitos, ficamos livres do medo e este é o caminho para a realização pessoal. Paz. Ao nos livrarmos do medo, alcançamos a paz. Livres da solidão. Ao nos sentirmos amados, ficamos livres da solidão. Livres da angústia existencial. Ao conhecermos o amor de Deus e o plano de Deus para a vida humana, ficamos livres da angústia existencial. Eu não vou me estender muito mais. Só vou citar mais uma vez uma coisa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Quando eu fiz essa oficina, muitos anos atrás, quando eu cheguei no final, eu aprendi a ter Jesus como companheiro. E eu o levo comigo sempre, até hoje, eu tenho Jesus como companheiro. Vamos ver se isso vai poder acontecer com vocês também, porque essa é uma experiência muito boa. Não ter medo, não ter solidão e acabar com a nossa angústia existencial se nós encontrarmos que Ele é o Deus que se fez homem. E podemos encontrar a paz. A paz é difícil de alcançar porque nem sempre estamos em realmente uma real sintonia com Deus, mas sempre que pudermos, isso será muito positivo. Vamos experimentar essa semana várias situações para procurar entender, para procurar encontrar esse Jesus que pode nos ajudar. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Tchau, tchau.